Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, terça-feira, dia 12 de novembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 16 do livro de 1 Reis, mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, em nome de Jesus. Faz isso logo no início do vídeo, tá bom? Isso é muito importante para o desenvolvimento e crescimento aqui do nosso canal. Sua Evolução Diária tem sido bênção para você. Curte, comenta e compartilha. Vamos lá, gente. 1 Reis, capítulo 16, tem 34 versículos, tá bom? 34 versículos, o texto começa dizendo assim: Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Hanani. Eu o levantei do pó e tornei líder em Israel, meu povo. Mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa do pecado deles. Por isso estou na iminência de destruir Baasa e toda a sua família, fazendo com ela o que fiz à família de Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa, que morrerem na cidade, e aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, o que fez e suas realizações estão escritos nos registros históricos de Israel. Baasa descansou com seus antepassados e foi sepultado em Tirza, e seu filho Elá foi o seu sucessor. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, a Baasa e a sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais que comandavam metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá está em Tirza. Naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arza, o encarregado do palácio de Tirza. Zinri entrou e o feriu e o matou, no 27º ano do reinado de Asa, o rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, logo que assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa, não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente ou amigo. Assim Zinri destruiu a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor falada contra Baasa pelo profeta Jeú. Por causa de todos os pecados de Baasa, seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer, pois com seus ídolos inúteis provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton, quando os acampados souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, proclamaram ali no acampamento, naquele mesmo dia: honre o comandante do exército, rei sobre Israel. Então honre e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. Quando Zinri viu que toda a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si e morreu. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo com que o Senhor reprove, andando nos caminhos de Jeroboão, e no pecado que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e a rebelião que liderou estão descritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então o povo de Israel dividiu-se em 2 facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Mas os seguidores de Onri revelaram-se mais fortes do que Tibni, filho de Ginate, e aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 21º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei sobre todo Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Por 70 quilos de prata ele comprou a Semer, a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou de Samaria, por causa de Semer, o nome antigo do proprietário da colina. Onri, porém, fez que o Senhor reprova e pecou mais do que todos reinaram. Vamos dizer, pecou mais, olha só. Eu falei para vocês, né, recentemente, acho que no último capítulo, no penúltimo capítulo, que do lado do norte não surgiu um rei bom. Um foi pior do que o outro. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, no pecado que tinha levado Israel a cometer, e assim, com seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel.
Os demais acontecimentos do reinado de Onri e que fez as suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Onri descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. E seu filho Acabe foi o seu sucessor. Agora vai chegar no pior deles, no Acabe. No 30º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez com que o Senhor reprova mais do que qualquer um antes dele. Ou seja, o pai fez pior, agora o filho fez pior ainda do que o pai. Ele não apenas achou que tinha importância de cometer pecados, filho de Nebate, de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para ele. Fez também um poste sagrado e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis antes dele. Durante o reinado de Iel, de Betel, reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa do seu filho mais novo, Segub, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Gente, o negócio tá feio aqui, né? Pro lado do norte é um pior do que o outro e agora chega no Acabe. Né? Acabe então se casa com Jezabel. Acabe literalmente entrega o reinado na mão da Jezabel e o negócio vai ficar ainda mais estreito, tá? Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, então vamos estudar aqui hoje o capítulo em questão, que é o capítulo 16 de 1 Reis, que descreve literalmente uma sucessão. Aqui passa o nome de um monte de rei, né? A sucessão após a morte de Jeroboão do lado do norte, as tribos do norte, tá? Então vai destacar literalmente a instabilidade política e moral de todo o reino. O capítulo começa com a profecia do profeta Jeú, filho de Hanã, contra o rei Baasa, anunciando a destruição da sua causa por causa dos seus pecados. Baasa, que havia usurpado o trono, reina por 24 anos, mas é sucedido pelo seu filho Elá, que também é um rei ímpio. O profeta Jeú então se levanta, dessa vez contra a casa de Baasa, e Elá é assassinado por Zinri, o comandante da sua carruagem. Zinri vai reinar por 7 dias, só 7 dias. Durante esse curto período, ele vai matar todos os da casa de Baasa, mas o seu reinado é efêmero. O exército de Israel, que estava em combate contra os filisteus, proclama Onri como rei e Zinri, vendo a sua derrota iminente, se mata, se suicida. Né? Onri se torna rei e estabelece sua dinastia, que vai durar até a ascensão de Acabe, tá? Onri é descrito como um rei que fez mal aos olhos do Senhor, fez pior ainda do que os outros antes dele, seguindo as práticas idólatras de Jeroboão. Você vê que quando a idolatria se instaura, é muito difícil de limpar, é muito difícil de exterminar, de limpar o terreno. Aí no fim do capítulo, o foco vai se voltar para Acabe, que vai ser o pior de todos, o filho de Onri, que se tornaria um dos reis conhecidos em Israel por sua extrema impiedade, pelo casamento com Jezabel, uma princesa fenícia, que iria aumentar ainda a questão da idolatria em Israel. Então esse capítulo aqui vai ilustrar o ciclo contínuo de reinos instáveis e desobedientes, nos quais os reis são substituídos rapidamente devido à sua infidelidade com Deus. Gente, eu já falei e repito, do lado sul, né, o reinado sobre a tribo de Judá e Benjamim, surgem bons reis, reis ruins, mas tem uma alternância ali. E tudo isso porque alguns decidem honrar a memória de Davi. Então a gente vê um bisneto, Asa, que olha para o seu bisavô e não para o teu pai, né? Então vem ali a descendência de Roboão, mas ele prefere olhar para Davi e seguir os passos de Davi. Agora, do outro lado, eles seguem os passos de Jeroboão e o negócio vai ficando feio o tempo inteiro, muita idolatria, até que chega no bendito do Acabe, que casa com a Jezabel, e quem domina é literalmente a Jezabel. Gente, a lição prática que a gente pode extrair aqui de 1 Reis 16 está relacionada literalmente com as consequências da infidelidade a Deus e a importância de tomar decisão sábia, né, e fundamentada em princípio espiritual. O reinado de Baasa, Elá, Zinri e Onri mostram como a desobediência e as escolhas baseadas em interesses pessoais e egoístas levam à instabilidade e à autodestruição.
Nas nossas vidas, quando a gente toma decisão sem considerar a vontade de Deus, a gente pode experimentar dificuldade e incerteza na vida, né? Tanto na nossa vida pessoal como nas nossas relações. Então aqui a dica é: só tome decisão considerando a vontade de Deus. Jesus nos ensina a tomar a decisão conforme a vontade de Deus. Jesus ali, pouco tempo antes da sua morte de cruz, ele vai ao Getsemane orar e ele faz uma oração: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice de aflição. Porém, contudo, que seja feita a tua vontade. Ele está dizendo que a melhor decisão é a decisão alinhada à vontade de Deus. Então, que a sua decisão seja uma decisão considerando a vontade de Deus. Esses homens aqui fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, porque a decisão deles foi conforme as suas próprias vontades. Tá? Então, tanto Baasa quanto Onri vão governar de maneira ímpia. E isso vai afetar negativamente o povo de Israel. Olha só, quando o líder, né, seja no contexto familiar, profissional ou eclesiástico, não conduz com retidão, isso resulta em muitos danos, não só para o líder, mas também para o povo, para os familiares. Então, ser um líder que honra a Deus traz benefícios para todo mundo. Honra atrai honra. Onri e Acabe vão seguir ali os mesmos caminhos da idolatria. Os mesmos caminhos da idolatria ali de Jeroboão. Jeroboão é que começa o negócio, construindo agora 2 bezerros de ouro. E tudo isso leva o povo a se afastar de Deus. Em nossa sociedade moderna, a idolatria pode se manifestar de várias maneiras. Muita gente acha que a idolatria só vem quando a gente adora outros deuses. Mas o que seria idolatria? A busca pelo poder desenfreada é uma idolatria. A busca pelo dinheiro a qualquer custo é uma idolatria. A busca pela fama, pelo status também é uma idolatria. Valores distorcidos é uma maneira de idolatrar. Então nós precisamos estar vigilantes para a gente não colocar nada acima de Deus nas nossas vidas, tá? Então aqui, ó, você precisa tomar cuidado para não cair na idolatria moderna. E tem muita gente, principalmente muito cristão, envolvido na idolatria moderna. É gente que abandona os caminhos do Senhor por causa do dinheiro. Precisa trabalhar e é um desejo desenfreado para ganhar dinheiro. Gente, todo mundo precisa trabalhar, é claro. Mas nós precisamos entender que tudo tem que gerar um equilíbrio. A Bíblia nos ensina em Mateus 6,33. Priorize, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Tudo na vida é uma questão de prioridade, tá? Eu tenho uma dica para você: prioriza o reino, que o reino te prioriza, tá bom? O reinado de Zinri foi extremamente curto, 7 dias, o que ilustra que muitas vezes as escolhas erradas podem ter um impacto muito rápido e destrutivo nas nossas vidas. Quando nós não seguimos a direção de Deus, as consequências podem ser rápidas e duradouras, ou duradouras, né? Então, assim, quando a gente não segue ali a palavra de Deus, a direção, tem coisa que pode ser rápido, a queda, mas também tem semeadura, colheita ruim, que dura muito e muito tempo. Então, sucesso sem estar debaixo da direção de Deus é um sucesso rápido e muito passageiro. Gente, em resumo aqui, 1 Reis 16 nos ensina literalmente da importância de viver com integridade, da importância de confiar em Deus, principalmente quando nós vamos tomar alguma escolha ou ter alguma decisão, evitar a idolatria, principalmente a idolatria moderna, e lembrar literalmente que as nossas decisões têm consequências e consequências duradouras. Nós devemos buscar a sabedoria divina em cada passo que a gente dá. Aqui, nesse capítulo de hoje, a gente vai observar literalmente os passos, né, dos reis. Aqui você vê que narra de maneira rápida a história dos reis que vão sucedendo um ao outro e eles vão se destruindo ali. Na verdade, são histórias negativas, histórias que não devem ser seguidas. Depois que a idolatria se estabelece por conta de Jeroboão, como eu disse, ele cria 2 bezerros agora, né? 2 bezerros. Quando o povo sai do Egito, eles fazem 1 bezerro. Agora Jeroboão faz 2. Qual é o intuito? Não deixar o povo ir adorar em Jerusalém. Cria 2 bezerros. A partir dali, todos os outros reis vão seguindo os passos de Jeroboão. Até que chegue em Acabe, que nós vamos estudar nos próximos capítulos, que o negócio vai ficar muito pior. Isso vai levar o povo a um tempo de destruição. Então o negócio vai ficando mais estreito a cada momento. Mas enquanto isso, do outro lado da história, tem um rei bom que segue os passos de Davi, Asa, né? um bom rei que decide modelar o reinado de Davi. Então eu repito, de um lado, nas tribos do norte,
Reino dividido, nenhum rei prestou. Do outro lado, tribo do sul alterna entre bons e maus reis, né? Honrando ali, literalmente, a palavra, a aliança que Deus tinha feito com Davi, e dali, mais adiante, virá o Messias, virá Jesus, né? Então Deus está honrando literalmente ali a aliança que ele fez com Davi. Então a gente consegue observar aqui, né, que muitos deles não tiveram integridade, muitos não confiaram em Deus, não estabeleceram a sua vida em Deus, foram idólatras e acabaram destruindo toda uma nação. Então nós estamos literalmente no meio de uma história onde nós estamos vendo a sucessão de reis e essa alternância de péssimos reis do lado do norte e bons e maus reis do lado do sul. Amém, gente? Glória a Deus! E assim nós finalizamos então mais um capítulo aqui do livro de 1 Reis. Agora o meu convite para você é para agitar as redes sociais, curtir, comentar e compartilhar, tirar um print da tela, postar na sua rede social em nome de Jesus para eu repostar tudo. Amanhã tem mais Evolução Diária, a gente segue firme e forte estudando a Bíblia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.